agora, minha gente, dando um giro completo, vamos para a assistência social. Sim, mudando, né, a nossa lente para um dos pilares da Seguridade Social. Então, lá na Constituição, quando a gente começa a estudar o conceito de Seguridade Social, a gente vê que consiste num conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a garantir, assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, eu posso dizer que a assistência social, ela é o quê? Um dos direitos sociais que compõem a Seguridade Social. Então, garantidos pelo Sistema de Seguridade Social. Então, o que eu tenho na prova, né, sobre esse tema? Olha, esse tema cai na prova de direito previdenciário ou quando vem lá Seguridade Social, né, em diversos concursos. É um tema extremamente abordado nas provas específicas de assistente social. Então, vocês que vão prestar concurso na área ou no cargo de assistente social precisam muito, né, de conhecer esse tema. E aqui a gente vai tratar da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social no que diz respeito aos objetivos, aos princípios, às diretrizes da assistência social e toda a sua gestão, né? Quem tem competência para A, para B, como é financiada essa assistência social no país, quem é que participa. Então, esse é o nosso tema de assistência social. Quanto aos benefícios específicos de BPC-LOAS, que é o de prestação continuada à pessoa idosa ou com pessoa com deficiência, nós temos uma aula com tema específico. Quanto ao auxílio inclusão, também especificamente a gente trata em outro tema, tá? Então vamos lá, assistência social. Veja, assistência social, segundo o artigo 203 da Constituição, então essa parte aqui pode cair, inclusive, em direito constitucional, assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Olha, assistência social não exige do beneficiário que ele tenha contribuído para o sistema de Seguridade Social, diferente da Previdência, que tem caráter contributivo. Então, quando eu falar sobre benefício de natureza assistencial, eu já sei que não vai ser exigido do beneficiário contribuição. Não vai ser exigido do beneficiário que ele esteja vinculado ao regime de previdência, né? A assistência social é para garantir um mínimo existencial, né? Para tirar pessoas e famílias daquela condição de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é muito claro, independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Esse sistema de assistência social, hoje é organizado, né, de forma descentralizada, participativa. Nós temos o Sistema Único de Assistência Social, sim, o SUAS. Do mesmo modo que a saúde, né, a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, na assistência social nós temos também um sistema único, o Sistema Único de Assistência Social. Bem, segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, que você deve, né, estudar, a assistência social
é um direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações, olha lá, de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, veja, atendimento às necessidades básicas. E esse conjunto tem iniciativa tanto do poder público quanto da sociedade, tá? Bem, nós temos aqui a assistência social, ela tem dois tipos de proteção social. A proteção social básica e a proteção social chamada de especial. Bem, o que consiste a proteção social básica? Olha como que é o conceito. É um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, olha lá, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 3 palavras. 1, prevenção. Prevenir. Esse é o papel da proteção social básica. Prevenir aquelas situações de vulnerabilidade. Dando o quê? Dando condições para fortalecer os vínculos familiares, os vínculos comunitários, né? Para a pessoa poder sair daquela condição de vulnerabilidade. A proteção social especial. Tem outro termo aqui que a gente tem que observar. Olha, também é um conjunto de serviços, programas e projetos. E aí eu volto na social básica. Olha, serviços, programas, projetos e benefícios. Olha a proteção especial, e é assim que eu fico astuta. Serviços, programas e projetos. Então, na proteção social especial, eu tenho benefício? Não. Eu tenho na proteção social básica, tá? Então, projeto, programa e serviço, eu tenho nas duas, nos dois tipos de proteção social. Benefício em proteção social básica. Ah, professor, eu tenho que ficar guardando isso. Não, você vai lembrar da minha voz na hora que você lê a questão. E cai, professor, esses conceitos de proteção social especial, proteção social básica, cai. Né? Vamos lá. Então, olha, conjunto de serviços, programas e projetos, na especial, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Olha, na proteção social básica, a preocupação é de quê? De prevenir a vulnerabilidade, de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Aqui na proteção especial, eles já foram rompidos. Já houve violação dos direitos da pessoa. A vulnerabilidade aqui é tamanha. Então, essa proteção especial, ela visa o quê? A reconstrução dos vínculos. Se eu vou reconstruir vínculo familiar e comunitário, é porque ele já acabou, né? Ele já não tem. E olha, proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Sem saber, eu te pergunto, algum programa que leve ao enfrentamento das pessoas, né, da proteção das pessoas em situações de rua.
é uma proteção especial ou é uma proteção básica? É uma proteção especial. Violência especial. Benefício Bolsa Família. Proteção social básica. Tá? Prevenir a vulnerabilidade socioeconômica. Bem, então assistência social, veja lá, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Política não contributiva da Seguridade Social. Realizada através de quê? De ações de iniciativa do poder público, da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Bem, aí eu chego à Constituição Federal. E no artigo 203, né, ele diz: a Seguridade Social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos. Então, quais são os objetivos da assistência social trazidos pela própria Constituição Federal? Veja, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E aí eu brinco muito, né? Porque olha só, maternidade, infância, adolescência e velhice. Tem um vácuo aí, não tem? Tem. Então, cuidado se colocar juventude. Ah, mas o jovem não pode ter assistência social? De outra maneira. Mas a proteção é para família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Então, adolescência, velhice. Bem, amparo às crianças e adolescentes carentes. Aqui, ó, para quem dela necessitar. Então, aqui nós temos a carência, né? A promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação, e aí já vou usar o termo correto, da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Garantia de um salário mínimo ao BPC. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e à pessoa idosa que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, aqui, a garantia de um benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensalmente, a Constituição já direcionou para quem? Para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa. Ok. Que não tem meios de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Mas como? Não tem meios de prover como? Como que eu comprovo isso? De acordo com os critérios da lei. Cabe à lei traçar quais são os requisitos necessários para que essa pessoa idosa, essa pessoa com deficiência, né, comprove que não tem meios de prover o seu sustento. Não é a Constituição. A Constituição garante, mas conforme critérios, né, da lei, conforme dispuser a lei. E aqui, por último, olha, tem como objetivo a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Chama atenção por quê? Porque é um dos objetivos que veio depois, né? Ele veio depois, em 2021. Então, redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias. E família, proteção à família, é um dos objetivos da assistência social, certo? Vamos lá. Bem, já a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742, chamada LOAS, né? Ela traz como objetivos da assistência social, veja só, a proteção social, que visa
a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo, olha, já está na lei, de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Aqui não está conforme dispuser a lei, porque é a própria lei da assistência social. Então, esse é um dos objetivos. Outro, a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, nela, a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Então, olha, vigilância socioassistencial. Eu não tenho no SUS a vigilância sanitária, né? Preocupada ali com a questão da saúde? Tenho. Aqui eu tenho a vigilância socioassistencial. Então, a assistência social, ela vai perceber ali, né, como que estão as famílias, qual a capacidade dessas famílias, como que está o vínculo, né, a condição de vulnerabilidade. Outro objetivo, a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Então, a LOAS, né, a assistência social, a lei, ela traz como objetivos. Então, ela vai um pouco mais do que a Constituição. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social, ela realiza de forma integrada, né, as políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Esse é, né, realmente o papel da assistência social no enfrentamento da pobreza. Bem, olha só. Nós falamos que a assistência social, ela é um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, a fim de garantir o quê? As condições, o mínimo, né? As condições básicas para aquelas pessoas que estão em condição de situação de vulnerabilidade socioeconômica. E é uma política não contributiva. Bem, a participação da comunidade, né? Ela vai se dar como? Por meio de organizações da assistência social. Então, eu tenho aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como aquelas que atuam na defesa e garantia de direitos. Olha só, defesa e garantia de direitos, proteção social especial, assessoramento, prevenção, proteção social básica. E a assistência social, ela vai ser prestada em termos de política pública, né? Pelo poder público, mas também pela sociedade. Como sociedade? Com a participação das entidades de assistência social. E essas entidades de assistência social, elas são classificadas em entidades de atendimento, de assessoramento, de defesa dos direitos. Vamos ver. O que é uma entidade de assistência social de atendimento? Olha, é aquela que de forma continuada, permanente e planejada presta serviços, executa programas e projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, elas vão atender, mas de uma forma o quê? Continuada. Essa é a entidade de prestação de atendimento. Eu tenho aquelas que vão cuidar do assessoramento, pelo próprio nome, assessorar, dar condições, levar ao conhecimento do direito. Então, olha, é aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos. Tem benefícios aqui? Não. Voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público, da política de assistência social e respeitada as deliberações do CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. E eu tenho aquelas de defesa e garantia dos direitos, né? Que vão o quê? Prestar serviço, executar programas e projetos voltados prioritariamente para defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, né, dirigidos ao público da política de assistência nacional, de assistência social. Então, eu tenho 3 possibilidades: entidades de atendimento, de assessoramento e de defesa e garantia dos direitos, certo? Bem, eu tenho objetivos, mas eu tenho também princípios. Princípios da assistência social. Princípios da assistência social são o quê? São as vigas mestras que vão sustentar a assistência social. Ela está baseada em determinados valores, em determinados princípios mesmo, né? Então, vamos lá. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, certo? A assistência social, ela é uma política não contributiva. Ela está preocupada em garantir à família ou a pessoa, né, as condições básicas de vida, né, de participação, de diminuição da vulnerabilidade socioeconômica. Ela não pode colocar acima do seu objetivo a rentabilidade econômica, não é o papel dela. Então, o que ela põe? A supremacia do atendimento às necessidades sociais, pouco importando ali de rentabilidade econômica. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Por isso, né, a assistência social tem aquele gancho de o quê? De demonstrar os direitos sociais ao cidadão. E as políticas, projetos e programas, eles têm que estar associados, né, com esse princípio e com os objetivos da assistência social. Bem, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. A assistência social é para quem dela necessitar. Mas eu não posso criar, né, condições vexatórias para que aquela pessoa demonstre, comprove a necessidade do programa, projeto, benefício assistencial. Bem, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua
concessão. Então, está baseado, né, nesse princípio de quê? De divulgar os direitos, de tratar as pessoas, né, de forma sem discriminação, né, é princípio da assistência social. E a assistência social tem como diretrizes, olha, eu falei de objetivos, então, o objetivo é o alcançar. Princípios é o que sustenta, então está baseado nisso. E as diretrizes, olha, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal. E a coordenação e execução às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Veja só, a esfera federal, ela está com a coordenação e as normas gerais de assistência social. A execução está a cargo de quem? Da esfera estadual e municipal e das próprias entidades de assistência social. Bem, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Como que essa participação, como que essa população participa, né? Participa através da representação nos conselhos. Por exemplo, o Conselho Nacional de Assistência Social, que é o órgão máximo de deliberação sobre assistência social no país. Bem, essas ações na área de assistência social, elas vão ficar organizadas por meio de um sistema único, que é o Sistema Único de Assistência Social. É um sistema descentralizado, né? Então, por isso, a diretriz descentralização político-administrativa. É um sistema único, então ele é unificado, hierarquizado, porém, particularizado na assistência social. Tá? E ele vai ser organizado em níveis de complexidade de atendimento por meio de programas, projetos, serviços e benefícios. Então, a assistência social, ela vai ser prestada por meio de, olha, programas, projetos, serviços e benefícios. Quais são os objetivos do Sistema Único de Assistência Social? Então, esses SUAS, consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. O que eu tiro aqui? Olha, consolidar a gestão compartilhada. Então, a gestão da assistência social, ela é realmente compartilhada, né? Tem competências que vão ser da União, ou dos estados, ou dos municípios, e tem competências comuns, União, estados, municípios e DF, além das entidades de assistência social, tá? Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, né? Dentro do que a gente lá viu na proteção social básica e na proteção social especial. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Por isso que a gente vai ter conselhos estaduais de assistência social, Conselho Municipal de Assistência Social, por conta dessas especificidades, né, regionais, etc. Vão implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Lembra da vigilância socioassistencial? O que ela é? É aquela que vai lá verificar o quê? Vai perceber, né, a vulnerabilidade das famílias, vai vigiar
o que está precisando. Isso é a vigilância socioassistencial. Então, essas ações vão ser ofertadas pelo Sistema Único de Assistência Social com o objetivo, olha só, de proteção à família, à maternidade, de novo, à infância, à adolescência e à velhice, com base, como base de organização, o território, né? A região, determinado território. Bem, então o SUAS, ele vai ser integrado pelos entes da federação, né? Pelos conselhos de assistência social. Então, nós vamos ter Conselho Nacional, Conselho Estadual e pelas entidades e organizações de assistência social. Então, iniciativa pública e da sociedade, né? No campo da assistência social. As instâncias deliberativas desse sistema, elas são formadas pelos conselhos. E esses conselhos, eles têm participação, eles têm representação da sociedade civil e do governo. Por quê? Porque não são iniciativas públicas e da sociedade. Nós não temos lá como diretriz a descentralização política administrativa e a participação da população. Está aí a aplicação. Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Assistência Social, Conselho de Assistência Social do DF e os Conselhos Municipais de Assistência Social. Aí eu venho e falo do Conselho Nacional de Assistência Social. Gente, sem pegar a lei, Conselho Nacional de Assistência Social. Então, a abrangência desse conselho, ela é nacional. Os nossos conselhos têm representação da sociedade civil e do governo. Todos os conselhos que você vai estudar comigo. Representação da sociedade civil e do governo. Bem, então eu já sei que vai ter membros representantes da sociedade e membros representantes do governo. Esses membros são membros de um conselho nacional. Se eles são membros de um conselho nacional, quem vai nomeá-los é o presidente da República, tá? Toda vez que eu falar Conselho Nacional de Previdência Social, os membros são nomeados pelo presidente da República. Conselho Nacional de Assistência Social, nomeação pelo presidente da República. Bem, então o Conselho Nacional, ele é o órgão superior de deliberação, né? Colegiada, porque ele é formado por representantes da sociedade e do governo, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela Política Nacional de Assistência Social. A lei foi muito hábil nisso, né? Vinculada ao órgão responsável. Então, se o ministério muda de nome, não tem problema. Vinculado ao órgão da administração responsável pela Política Nacional de Assistência Social. Aí fica muito bom, não tem que ficar mudando nada. Quais são as competências do Conselho Nacional de Assistência Social? Olha, se ele é um conselho de deliberação máximo, que é o órgão máximo de deliberação, ele vai aprovar a Política Nacional de Assistência Social, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social. Aqui está igual à lei, no Ministério do Desenvolvimento Social. Mas, né, não precisa ficar preocupado com o tipo de ministério. É o ministério correspondente, responsável pela Política Nacional de Assistência Social. E por que essa certificação? Porque, primeiro, por conta do objetivo mesmo, né, da assistência social, mas essas entidades beneficentes de assistência social, certificadas, atendendo os requisitos da lei, elas ficam o quê?
isentas de contribuição para a Seguridade Social, né? Veja lá, apreciar o relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos conselhos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, nós temos entidades que elas têm que ter o certificado, a certificação, que são entidades beneficentes, tá? Beneficentes. Zelar, Conselho Nacional, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social para avaliar, né, a situação da assistência social, melhorando o sistema, etc. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhado pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Olha, a gente sabe que nós temos um orçamento da Seguridade Social, que é elaborado, né, pela saúde, pela previdência e pela assistência. Então, cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar a proposta orçamentária que vai ser encaminhada, né, da assistência social. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, olha só, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, né? Quer dizer, na verdade, esses repasses vão analisar isso. Por quê? Porque o objetivo da assistência social é o quê? Reduzir a vulnerabilidade socioeconômica das famílias. Conselho, acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos sociais. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, indicar o representante. Aqui, gente, do Conselho Nacional ao Conselho Nacional da Seguridade Social não existe. Então, ele não vai indicar ninguém, porque não existe mais Conselho Nacional da Seguridade Social, embora conste na lei. Elaborar e aprovar seu regimento interno e divulgar no Diário Oficial da União as decisões, né, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os pareceres emitidos. Então, esse é o órgão máximo, o órgão superior sobre assistência social, com formação paritária de representantes da sociedade civil e do governo. Quando eu falo paritária, então, tem o mesmo número de representantes da sociedade civil, o mesmo número de representantes do governo. No total, são 18 membros. Então, são 9 da sociedade civil e 9 representantes do governo. Na sociedade civil, né, eu vou ter representantes compondo ali usuários, entidades de assistência social, trabalhadores escolhidos, né, do setor da assistência social, e eles vão ser escolhidos ali, né, pelos seus pares, né, sob a fiscalização do Ministério Público Federal. No caso dos outros 9, que são representantes do governo, né, pelo menos um tem que ser representante dos estados e um representante dos municípios. Então, paritário, meio a meio. 18 membros, 9 da sociedade civil, 9 do governo. Esses 9 representantes do governo, pelo menos, tem que me dar lá um representante dos estados e um dos municípios. Bem, os membros do CNAS são nomeados, como eu falei, pelo presidente da República. Sim, porque é Conselho Nacional. Então, quando vier nacional, lembrar, nomeação do presidente da República. Mandato, 2 anos, permitida uma única recondução.
Então, pode ficar mais 2 anos. 2 mais 2. Bem, a presidência do CNAS é ocupada por um dos seus membros, né? Eleito ali para mandato de 1 ano, permitido uma única recondução por igual período. Por quê? Porque o mandato do conselheiro é de 2 anos, a regra. Pode até ter uma recondução. Então, aquele conselheiro que vai ser eleito como presidente do CNAS, o mandato dele tem que ser de 1 ano, no máximo, né? Mais 1 ano. Por quê? Para não ficar de eterno e também para dar certo com o mandato do conselheiro em si. Bem, ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos da Seguridade Social, além de outras fontes. Sim. Como que a Constituição coloca que serão financiados ou financiadas as ações de assistência social? Vem com orçamento da Seguridade Social próprio para assistência, né? E também de outras fontes. Há benefícios que são custeados pelo próprio Tesouro Nacional. Não entram no orçamento da Seguridade Social, tá? E da assistência. A lei orgânica dispõe que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais será feito com os recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das contribuições sociais instituídas para o financiamento da Seguridade Social, além do que compõe o Fundo Nacional de Assistência Social. Esther, vamos lá. Olha só. Se a assistência social ela é financiada com recursos da Seguridade Social e outras fontes, todos os entes envolvidos na assistência social vão custear os projetos, benefícios, programas e serviços dentro da sua competência, né? Além de termos financiamentos de outros recursos, certo? Bem, vamos lá. O artigo 204, parágrafo único da Constituição Federal, permite que estados e Distrito Federal, só os dois, vinculem até 0,5% da sua receita tributária líquida para programa de apoio à inclusão e promoção social. Olha só, facultado aos estados de EUDF. Então, não é um dever essa vinculação. É possível vincular até 0,5% da receita tributária líquida. Sim, e aí até 0,5% vincula para esses programas de apoio à promoção, à inclusão e promoção social, tá? É uma exceção da vinculação tributária, né, a fundos, órgão ou despesa. Só que essa vinculação, esse recurso só pode ser utilizado para exatamente esses programas de inclusão e promoção social. Não pode ser utilizado para pagamento de dívida, serviço da dívida, encargo pessoal. Olha, então proibido para despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida ou qualquer outra despesa corrente que não seja o quê? Vinculada diretamente aos investimentos ou ações sociais apoiadas, né? Aqueles programas de inclusão e promoção social. Por isso, a vinculação, tá? Por isso, a vinculação de receita. Bem, aí eu tenho benefícios, eu tenho programas, eu tenho serviços, eu tenho projetos, eu tenho benefícios da assistência social. Bem, a lei da assistência social, ela me traz o benefício de prestação continuada à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, o auxílio e inclusão e também os chamados benefícios eventuais, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, BPC da LOAS, mas também temos que foi instituído o auxílio
e inclusão e os benefícios eventuais. Bem, aí nesse caso, o benefício de prestação continuada, o BPC da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, a gente tem especificamente em outra aula, tá? Então não vou trazer aqui. Bem, o que seriam os benefícios eventuais? Olha, provisões suplementares e provisórias que vão integrar organicamente as garantias do SUAS, prestando aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária, calamidade pública. Isso é um benefício eventual. Por exemplo, em caso de morte, auxílio funeral. Em caso de nascimento, auxílio natalidade. Em caso de calamidade pública, pode surgir aí a lei criando uma determinada transferência de renda. Isso são benefícios eventuais, tá? Eventuais. Bem, eu tenho serviços, né? Que vão ser aquelas atividades continuadas, visando a melhoria da vida da população, e as ações voltadas para quê? Para o atendimento às necessidades básicas, conforme os objetivos, os princípios e as diretrizes da assistência social. Na organização desses serviços, né, nós temos a preocupação da proteção da criança, do adolescente, né? E aí vão ser criados programas para elas em situação de risco pessoal, social, programas assistenciais às pessoas que vivem em situação de rua, né? Então, esses programas vão constituir em ações integradas e complementares, né, com o objetivo que tempo e área de abrangência para melhorar, incentivar, melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Então, eu tenho programa que vai olhar para quê? Para benefício e serviço, né? Esses programas de assistência social, eles vão ser definidos pelo próprio CNAS, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é o órgão superior de deliberação sobre assistência social, né? E aí, lembrar que todos os programas voltados para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência, eles devem ser articulados, né, junto com o benefício de prestação continuada do BPC. Tem essa articulação, tá? Essa articulação. Bem, e aí na assistência social, eu tenho também que foi instituído o chamado CAD único, Cadastro Único para Programas Assistenciais do Governo Federal. O CAD único é um programa extremamente, como que eu vou falar? Importante. A inscrição no CAD único, ela é necessária, exigida para que o beneficiário do LOAS tenha o benefício, né? E nesse CAD único, ele vai formar uma base, né, de dados, um registro de dados e informações para identificação ali socioeconômica das famílias de baixa renda. Então, por meio de dados, né, constantes no CAD único, nós temos condições de identificar e caracterizar essa vulnerabilidade das famílias por região, né? Então, é uma análise georreferencial que a gente fala dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, aqui, olha, fica instituído o cadastro único para programas sociais do governo federal, registro público eletrônico, com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciais para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Então, veja só, Solange, olha o que a gente tem.
O objetivo da assistência social, um dos objetivos, é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E a gente vê esse objetivo sendo cumprido, né, implementado, através da proteção social básica, da proteção social especial, assistência social. É isso que eu quero que vocês coloquem como raciocínio, porque aí a questão para ser feita, ela fica mais fácil. Não tenho como decorar tudo, obviamente que não, né? Mas se eu tiver o raciocínio, qual é o papel da assistência social no Brasil, qual é o objetivo, eu começo a entender o que é uma proteção social básica, que é da prevenção, o que é uma proteção social especial, que é daquela que tem que chegar ali agora, porque houve violação de direito, né? Houve rompimento de vínculo familiar, de vínculo comunitário. Então, aí é especial para aquilo, né? Então, e aí, por que se criou o CAD único? O cadastro, olha só, cadastro único de informações, né, sociais, quer dizer, do governo federal para programas assistenciais. Então, ali vão estar registrados dados para verificar, assim, se aquela família, se aquele cidadão encontra-se realmente em situação de vulnerabilidade social. Bem, essas famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CAD único, nas unidades públicas, né, lá nos CRAS, nos termos do regulamento ou por meio eletrônico. Olha, ela é obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal, tá? Inclusive, é um dos requisitos para a concessão do BPC LOAS. Ao quê? A inscrição no CAD único e a sua atualização, né? Então, inscrição atualizada no CAD único. Bem, na instrução. E aí, como eu falei, né, obrigatório, inclusive, para o BPC da LOAS. Né? Tá lá, são requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão dos benefícios, no caso do LOAS aqui, as inscrições no cadastro de pessoas físicas, CPF, e no cadastro único para programas sociais do governo federal. Então, tem que estar com a inscrição atualizada no CAD único. Certíssimo? Tá. Essa parte a gente termina, né? Depois nós vamos estudar as competências comuns de Estado, DF, município e União, as competências só da União, só dos municípios, só dos estados, só do DF, né, em relação aos programas, projetos, benefícios e serviços da assistência social. Então, ficamos com essa parte.